Olá! Estamos aqui de volta. Venho aqui mais uma vez agradecer sua presença entre os meus inscritos, entre aqueles que comentam, que sempre encontram algum dado interessante para acrescentar o comentário que faço aqui. São vocês que sustentam aqui a minha força, né? São vocês que combatem aqueles que pensam que me combatem quando vêm com xingamentos, insultos e outras coisas, que é típico do bolsonarismo, né? Pois é. Então é o seguinte, vamos aqui aos fatos mais recentes para serem comentados, não com imparcialidade, porque eu sou do seu lado, do lado do cidadão pagador de impostos, do lado da democracia, contra os arreganhos fascistoides, nazifascistoides dos bolsonaros e bolsonaristas da vida. Pois então, eu quero falar num deles, né? Numa delas, aliás, a senhora Lidora Araújo. Lidora Araújo é PPP. Sabe o que é isso? Passadora de pano do presidente. O Augusto Aras já demonstrou que ele nunca quis ser procurador-geral da República. Ele quer ser, na verdade, o advogado particular do presidente da República e de sua família. Ele quer superar qualquer advogado-geral da União que pintar lá, ali perto do escritório dele, né? Agora, quando ele está ali acumulando problemas com o Supremo Tribunal Federal, de investigações que o Supremo pede para abrir, né? Como foi o caso dessa recente contra o Bolsonaro, que ele inventou até a recuperação da investigação preliminar para não ter que denunciar o presidente, né? Aí ele recorre a uma distribuição entre dois factótons seus, né? Humberto Jacques de Medeiros e a Lidora Araújo. A Lidora Araújo produziu uma obra-prima que devia ser citada como um absurdo geral no mundo de como uma subprocuradora da República não pode atuar. Ela foi encarregada de dar o parecer a respeito de uma ação contra o Bolsonaro que anda espalhando aí o novo coronavírus pelo Brasil ao não usar a máscara, ao estimular o não uso da máscara, a tirar uma máscara de forma criminosa de uma criança e também de promover aglomerações ao ar livre ou, principalmente, em lugares fechados. E aí ela faz um despacho dizendo que não há comprovação científica do uso da máscara para evitar contágio de novo coronavírus. Aqui não se trata apenas da comprovação científica, se trata de uma questão de lógica. O meu professor de lógica no seminário, Padre Bernardo, a quem devo assim, grande parte do material, do cabedal que eu tenho para escrever artigos em jornal, sempre dizia que a lógica salta aos olhos, que a lógica não é à toa que é plana, né? Ora, claro, se você usa uma máscara, você evita que os aerossóis sejam ejetados na direção do seu interlocutor e vice-versa, que os aerossóis do interlocutor penetrem nas suas vias respiratórias através do nariz ou da boca. Então isso aqui não precisa de comprovação científica, isso é o óbvio, né? É claro que você não pode exigir de um estúpido, de um líder da direita estúpida como Jair Bolsonaro, um raciocínio sobre isso. Agora, uma senhora que se formou, né, em direito, que fez concurso para procuradora, que chegou a subprocuradora, dizer que não há comprovação, adotar um negacionismo que não tem mais vez em lugar nenhum e que deveria ter sido varrido do mundo, mas não foi por causa da pandemia da Covid, aí já é o fim da picada, né? Então, nós voltamos aqui a falar do Augusto Aras. O Augusto Aras realmente é uma personagem importante da história do Brasil, porque o Augusto Aras é uma espécie de líder do nosso Talibã particular, né? Do fundamentalismo bolsonarista, no que há de mais grave e de mais assassino e de mais genocida.
Da mesma forma que o Talibã voltou a ocupar o poder no Afeganistão, afastando do Afeganistão, inclusive as tropas que passaram 20 anos tentando impor a sua desistência do governo daquele país, aqui no Brasil é a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República extinguiu a Operação Lava Jato, fez o serviço sujo que os canalhas do Centrão, liderados pelo canalha-chefe, né, conseguiram. Né? Ele fez esse trabalho apoiado assim numa, eu não digo filosofia, mas numa crendice que eu posso atribuir à senhora Lidora Araújo nessa decisão estúpida que ela teve. Né? Eu me lembrei de um pistoleiro muito famoso que matou muita gente e que frequentava os bares e prostíbulos de Campina Grande, na minha adolescência, chamado João de Carminha. João de Carminha tinha uma frase genial, né? Eu nunca matei ninguém, eu só mandei a bala. Quem mata todo mundo é Deus. Então, o Bolsonaro nunca possibilitou o contágio de ninguém. O contágio é do coronavírus. Vão cobrar lá do coronavírus, disse a dona Lidora Araújo, de péssima memória, nesse momento em que o reino da corrupção, da mesma forma que o reino fundamentalista do Talibã está voltando lá no Afeganistão, está retomando o seu comando aqui no Brasil. Né? É o reino das Odebrechts, né? Das Queiroz Galvão, das empreiteiras que eu chamo de corrupteiras nos meus textos no jornal e aqui nos comentários aqui no meu canal no YouTube. Pois bem, essa é a minha lembrança num dia que eu tinha outra notícia muito importante, além desse restabelecimento do fundamentalismo corrupteiro no Brasil. Né? Hoje eu assisti um depoimento do advogado Túlio Silveira, advogado da Precisa, gerente de contratos da Precisa, assessor da Precisa para fazer contratos, sei lá o que ele é. Ele não mostrou nenhum documento que prove nada de nenhum desses ofícios. Mas eu ouvi todos os comentários do acompanhamento da sessão ao vivo e nenhum me pareceu ter percebido que não foi uma derrota, que não provocou um desgaste da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado. Muito pelo contrário, a senadora Simone Tebet deu uma contribuição, os 15 dias que ela passou trabalhando lá no recesso, em cima desse contrato da Covaxin, lhe permitiu mostrar uma evidência que ficou assim, tão lúcida, tão translúcida como a transmissão, como a máscara evitar a transmissão de coronavírus. Ela mostrou a inutilidade dos mecanismos de compliance, tanto nas empresas privadas, porque todas as empreiteiras corrupteiras tinham departamentos de compliance e terminaram fazendo um roubo espetacular nas gestões do PT, quanto no serviço público. O caso da compra de vacinas da Covaxin é exemplar, conforme foi demonstrado por Simone Tebet. E ela pegou uma evidência que nós constatamos ontem, na terça-feira, no depoimento do auditor do Tribunal de Contas da União, o Alexandre Figueiredo da Costa Silva Marques, de que há uma central de corrupção, uma central de falsificação, nesse esquema de corrupção no desgoverno Bolsonaro. Eu já tinha falado naquelas diatribes do Onyx Lorenzoni, acusando o Luiz Ricardo Miranda, funcionário do Ministério da Saúde, de ter falsificado invoice na compra da Covaxin. Né? Depois a própria Simone mostrou que essa falsificação veio da própria Precisa. Agora, a nova conclusão que a Simone chegou, a senadora Simone Tebet, que honrou muito a memória do seu pai, que era um grande democrata,
eu conheci trabalhando lá no Senado, o senador Rames Tebet, pois ela honrou a memória de seu pai descobrindo uma coisa impressionante. A compliance do Ministério da Saúde avisou permanentemente das irregularidades do tal do contrato da Covaxin. Os membros das diretorias do Ministério da Saúde é que não consideraram os avisos. Mas o que ela avisou é muito grave, que ela avisou que o contrato que agora, só agora, foi cancelado pelo governo brasileiro da Covaxin com a Bharat Biotech indiana, não tinha valor nenhum. Então nós corremos o risco, se nós tivéssemos dado aqueles 45 milhões de dólares, 230 milhões de reais, pedidos pela Precisa e autorizados pelo Ministério da Saúde, se não fosse a ação dos irmãos Miranda, que estão aí apanhando dos bolsonaristas, mas foram eles que evitaram que essa vacina fosse paga, essa vacina não ia ser entregue, porque a doutora Simone Tebet, professora de Direito, mostrou que o contrato era inepto, porque era falsificado, quer dizer, mais outra falsificação. E essa falsificação foi denunciada pela própria Bharat Biotech, ou seja, a Bharat Biotech estava pronta para mostrar claramente que nós íamos pagar 1 bilhão e 600 milhões de reais por vacinas que não seriam entregues, porque a Bharat Biotech estava sendo falsificada em toda a sua relação com o Ministério da Saúde do Brasil, com versões, inclusive, da invoice, que é uma fatura, né, falsificadas nessa central, que também falsificou o relatório não, né? A pensata, como dizia o meu chefe João Batista Lemos, nos velhos tempos de jornalismo, do auditor do TCU, que o TCU não tem nada a ver com isso. E o uso do Figueiredo, o uso do relatório do Figueiredo pelo Bolsonaro, inclusive com timbre do TCU, que é uma instituição do Poder Legislativo que está tendo um trabalho altamente positivo na salvação da democracia no Brasil, foi uma falsificação grosseira que precisa ser punida, grave, é um crime grave a falsificação de um documento público. Isso se resolve com uma perícia de Polícia Federal, se é que não vai ser uma perícia como a da Polícia lá Civil do Distrito Federal com a queda de Joyce Hasselman. Espero que não. De qualquer maneira, meus amigos, esse depoimento do advogado, né, Túlio, lá da Precisa, teve um surpreendente depoimento do Marcos Rogério, governista. O Marcos Rogério começou fazendo uma defesa radical do silêncio do Túlio, né? E depois, quando chegou a sua vez de perguntar, aderiu à tese do relator, Renan Calheiros, que ele está sempre enfrentando lá, dizendo que ele deve deixar de ser convidado e passar a ser investigado. Ele, que eu digo Túlio, né? Agora, eu quero aproveitar isso aqui para dizer o seguinte: quando é que a Ordem dos Advogados do Brasil, dirigida por um petista, Felipe Santa Cruz, vai tomar atitude com advogados picaretas, como nós temos visto usando de forma abusiva os habeas corpus de silêncio que lhes são dados no Supremo Tribunal Federal? Por falar em Supremo Tribunal Federal, eu também quero avisar que alguns senadores que estão apresentando o impeachment do Augusto Aras no Senado estão chovendo no molhado, mandando para o Supremo. O Supremo tem a simpatia e ajudou a indicar o Augusto Aras, passador de pano do presidente, né? Agora, acontece que lá no Senado também, o Senado está retaliando o Bolsonaro, adiando a sabatina do indicado dele para o Supremo Tribunal Federal, que é o terrivelmente evangélico André Mendonça, petista de carteirinha. Terrivelmente evangélico e terrivelmente petista, né? Mas já se sabe que a recondução pelo Bolsonaro do Aras à PGP, né, Procurador-Geral do Presidente, não será fácil lá, né? Então, vamos deixar de hipocrisia
E vamos tentar fazer passar o impeachment, senhores senadores, no Senado. No Senado, viu? Ali é que é o lugar. Eu quero saber até quando a OAB vai proteger esse direito ao silêncio quando os advogados participam do crime, como ficou evidente nesse depoimento, e não adianta ficar dizendo, não, o cara silenciou, o cara silenciou, mas tudo que ele fez ficou evidenciado nas perguntas, não precisa o cara responder. Né? Bom, antes de terminar, eu quero avisar a vocês que eu já marquei a entrevista do Neumann Entrevista desta semana com Ciro Gomes e também já marquei o Dois Dedos de prosa com o artista plástico campinense, paraibano de Campina Grande, Chico Pereira. Então, para essa semana, vamos ter o Neumann Entrevista e o Dois Dedos de prosa bem animado. Eu posso garantir a você. Você não perde por esperar. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Direto ao assunto. Em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas e a nossa pátria.